De volta aqui na TV Alesp com o programa Memórias do Poder Legislativo. Hoje nós conversamos com o deputado Francisco Carlos de Souza, que foi um dos parlamentares que ajudaram a escrever a Constituição Estadual de 1989. Deputado Francisco Carlos, vamos entrar um pouquinho no DNA da participação do movimento operário, da chegada dessa base aqui para a Assembleia Legislativa, quando o senhor chegou aqui ao Parlamento. Como eu havia te dito na primeira parte, o fato novo que nós tivemos aqui, na verdade, o nascimento do Partido dos Trabalhadores chegou a essa casa, era uma novidade naquela época, um partido fundado, baseado basicamente no movimento operário metalúrgico, o movimento reivindicatório no país, com gente de origem da antiga esquerda, da resistência no período da ditadura, muita gente das chamadas comunidades eclesiais de base. Então muita gente ligada à Igreja Católica, que tinha muitas participações na periferia, movimento da caristia, contra o aumento do custo de vida. Então, além da briga por liberdade e autonomia sindical, por liberdade de organização para o local do trabalho, e também o pessoal da esquerda tradicional que fez o período da resistência a ditadura, inclusive alguns da resistência armada. Né? Esse é o caldo que fundou o PT e é o caldo que nós tínhamos aqui na Assembleia. Se você for ver a bancada que tinha aqui na Assembleia, ela era fruto disso, do que era o PT, né? Com essas posições, porque havia muita guerra no PT do ponto de vista ideológico, para onde vai o partido, que tipo de partido que nós queremos. E óbvio que isso refletia aqui que tipo de Constituição que nós queremos, que tipo de Estado que nós queremos, que tipo de governo que nós imaginamos. Né? É um período bastante ideológico, talvez um pouco que nós não temos hoje. Né? Hoje o governo, no nosso caso o governo do PT é um bom governo, mas é um governo que faz pouca disputa ideológica. Então hoje o governo de compensação, né? Vamos dizer assim, de compensação, de tentar compensar as camadas mais sofridas para elas ascenderem, mas pouca ideologia. E naquele momento, deputado, quais foram as principais vitórias diante do governo em questão naquele momento, sob esse aspecto, do ponto de vista de fazer valer a ideologia que a base operária, que o Partido dos Trabalhadores traziam naquele momento? Mas aí não foi só do Partido dos Trabalhadores, a Constituinte é um todo, né? Então, muitas coisas foram inseridas que eram coisas básicas. Se você falar hoje, você fala, eu lembro que foi inserido nas disposições transitórias a proibição de transportar trabalhadores em caminhão pelo interior lá fora, que se transportava, todos os trabalhadores rurais eram transportados em caminhão. Verdade. De prefeitura a mesma coisa, morria gente. Esse foi uma discussão que veio para a Constituição e ficou lá para as disposições transitórias, no fim foi regulamentado. Hoje você vê e anda aí pelo Estado, você vê os trabalhadores rurais em ônibus, mas não era essa a realidade naquela época e tinha muita morte. Esse é um das coisas. Do ponto de vista jurídico, Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, né? Do ponto de vista da saúde, um conjunto de direitos que a população passa a ter, do ponto de vista dos direitos individuais. Então, eu acho que esse é o grande legado da Constituição, da federal e da estadual, que é a sua consequência. Né? O senhor fez parte de quais comissões na Constituinte? A principal que eu atuei foi a da defesa dos interesses do Estado, do cidadão e da segurança pública, né? Porque estava mais afeito à minha área, por conta da minha atuação sindical e por tentar inibir um pouco a polícia militar. Numa das suas entrevistas aqui ao Parlamento Paulista, o senhor fala da emenda número 375, que tratava do fim do serviço da informação e contra-informação da Polícia Militar. Então, na verdade, nós apresentamos várias propostas. Essa é uma. Nós apresentamos a proposta do controle da Polícia Militar. Foi derrotada essa. Então, várias delas foram. Né? Por exemplo, a informação. Que a Polícia Militar fornecesse a cada 3 meses ou 4 meses a sua atuação, porque aí assassinar, morte violenta, repressão, isso não conseguimos passar também. E era importante. Até hoje, eu acho que não é uma coisa importante ainda,
porque a Polícia Militar é um Estado dentro do Estado. Essa é uma coisa que não está resolvida ainda no Estado, não está resolvida no país, que é a unificação das polícias. Você não tem uma polícia militar, uma polícia civil, essa divisão. Então, essa é uma coisa que ainda não conseguimos resolver na Constituinte e não está resolvida até agora. E passa por onde essa questão? Passa pela discussão no Legislativo, porque isso tem que passar por lei. Né? Tem que ter uma vontade política de fazer, mas passa pelo Legislativo. E na nossa época não tinha, agora ainda tem outros agravantes que tem os movimentos paredistas da Polícia Militar, outro lado da Polícia Civil, tem a questão da população. Na Bahia, acho que um ano e pouco atrás, foi um negócio que não pode acontecer, né? Que a população ficou à mercê de uma situação. Eu acho que tem muita coisa para ser regulamentada, muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser feita novamente, mas isso é no cotidiano, porque agora não tem uma Constituinte, né? Como é que aquela bancada influenciou no Poder Judiciário da época? Aquela bancada, tudo que nós estamos vendo hoje aí de novidade, em termos do direito, principalmente do ponto de vista do que você vê aqui da visão, aqui da vista, foi a questão do Ministério Público, da liberdade, da autonomia do Ministério Público, da Defensoria Pública, que não tinha. E hoje o resultado disso, eu não sei se nós até não erramos na mão, porque eles têm poder até demais, mas nós demos todo o poder que não tinham naquela época, né? Transformamos juízes inamovíveis, então isso para não ter aquele negócio de poder econômico local, remover juiz. Então, se inseriu isso na Constituição. Então, foi uma vitória isso, porque nós estávamos saindo de uma situação, quer dizer, do Brasil de antes do golpe, que era um país extremamente das oligarquias, depois do militar, civil-militar, a ditadura, e para uma situação do período democrático, né? Que talvez, acho que o maior período democrático da história do país é esse que nós estamos convivendo agora. Então, isso é resultado das leis que foram feitas em 88 e 89 aqui na Assembleia, 88 a nível federal. Quer dizer, a Constituição, ela ainda hoje representa uma parte dos interesses da população. Por mais que se fale, tudo, mas para tudo tem solução, tem como fazer, tem como votar, tem como apresentar para a lei, tem regras. Né? Então, ninguém pode exceder, passar o caminho do lado de lá. É que no Brasil, então, é diferente, né? Nós aqui, a lei de anistia nossa, ela anistiou dos dois lados, anistiou os que já tinham apanhado, e anistiou quem torturou também. Diferente, né? Nos outros países, o torturador não foi. Não foi anistiado. Na Argentina, o até lembrou agora, o Videla morreu na cadeia aí a semana passada. Vários foram presos, né? Então, mesmo Pinochet no Chile ficou preso. Mesmo que seja uma prisão domiciliar, mas ficou. Aqui não tem nada disso, né? Então, e os caras ainda... E o pior é que, recentemente, um que morreu aí, o Paulo Malhães, contou como é que foram as coisas, como é que era a Casa da Morte no Rio de Janeiro. Aquilo é um absurdo, quer dizer, não tem punição nenhuma. Isso é uma coisa que vai ter que... Eu acho que vai voltar, vai reabrir essa questão. É uma questão de tempo, né? Assuntos específicos no país, deputado, o senhor acha que tem que ser tratados nesse formato de constituinte, ou seja, um assunto exclusivo, importante, necessário, precisam ser tratados dessa maneira, ou no Congresso Nacional, nos parlamentos estaduais, devem ser tratados junto dos demais assuntos de uma maneira geral? Não se pode fazer constituinte todos os dias. Então, o parlamento tem que tratar no dia a dia das questões que se apresentam, dos gerais que se apresentam. Mas assuntos como reforma política? Está sendo tratado nesse Congresso. No âmbito do Congresso. No âmbito do Congresso. E é possível ser tratado, porque 2/3... Não, a Constituinte exclusiva, se nós chegarmos no patamar que... Eu acho que a Constituinte exclusiva tem um momento, quando as forças que disputam o país já não conseguem chegar mais consenso, num grau de entendimento
mesmo que seja com votação de maioria e minoria. Aí você tem que resolver com a Constituição exclusiva para dizer, vamos refazer as leis e agora vamos fazer um novo pacto. Mas, por enquanto, nós estamos gerindo sobre um pacto, né? Então, é possível resolver no âmbito do parlamento. Na verdade, com algumas modificações que talvez tenham que ser feitas, mas que também é possível fazer com 2/3, né? Ontem, inclusive, aprovaram aí coisas com 2/3, né? Então, é possível ainda. E, na verdade, o povo tem que participar mais da vida política. Se só as manifestações não adiantam. Embora os partidos não representem o conjunto dos anseios, mas na hora da disputa eleitoral a população tem que participar. Porque se ela se omite, ela está delegando para fazerem como bem entenderem. Então ela tem que participar, ela tem que ter sua opinião e ela tem que tentar votar de acordo com aquilo que ela pensa. Não é se o cidadão é mais meu amigo, menos meu amigo, se ele é mais bonito, mais feio, se ele é do meu time, ou é da minha igreja. Isso não devia contar. Por exemplo, eu voto essa questão de bancada evangélica, eu acho que isso é uma coisa difícil, porque, na verdade, os deputados, os senadores, tudo estão lá para legislar sobre leis, não é sobre costumes, não é sobre questão religiosa. Aliás, esse negócio de misturar política com religião não dá certo em lugar nenhum, é só ver o Oriente Médio. O senhor destacou a participação popular nos movimentos nas ruas e no bloco anterior o senhor falou dos desgastes dos partidos políticos. Quer dizer, a movimentação nas ruas também não diz o que se quer daqui para frente, né? Que tipo de partido político se quer daqui para frente, mas é fato que os partidos políticos vão ter que se reinventar para atender às demandas da população, da forma como os movimentos estão se apresentando. E a população também tem que entender, por exemplo, enquanto as campanhas eleitorais custarem as fortunas que custam, nós vamos ter problema. Porque alguém tem que pagar a conta. Isso não tem jeito. Então, ninguém vai ser deputado e tirar 5 milhões do bolso, quem tem, porque quem não tem não vai tirar, para fazer uma campanha. Então, se ajunta um conjunto de compromissos de interesse. Então, não temos financiamento público de campanha, devíamos ter financiamento público de campanha, e, por conta disso, de uma fiscalização maior e tudo. E a população também tem que ver, porque quando o cidadão vê, ele vai na Zona Oeste, tem lá cartaz do candidato X, Y, Z, lá, um monte de outdoor dele. Ele vai no outro bairro, tem do mesmo jeito. Ele vai no outro lado da cidade, tem do mesmo jeito. Quando há uma demonstração de poder de campanha assintoso, obviamente está se gastando muito dinheiro. E se está se gastando muito dinheiro, tem que saber qual é a fonte, qual é a origem. E isso é fundamental a população participar, porque não adianta falar todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, todo mundo é ruim. Se você pegar hoje nas redes sociais, se você pegar lá na média, é pau para todo lado. Mas nós temos que ver como é que nós elegemos. É possível ter campanhas mais simples, é possível, se o povo participar mais, essas campanhas barateiam. O senhor costuma dizer nas suas entrevistas, deputado, que o momento mais marcante na Constituinte, que elaborou a Carta Magna do Estado de São Paulo, o momento mais marcante foi a própria promulgação da Constituição Estadual. Por que a própria promulgação? Claro que esse é o momento que coroa todo um trabalho, é o resultado final. Mas por que a promulgação? Porque a promulgação é a síntese do trabalho feito, que é um trabalho exaustivo, né? Eu não sei quantas emendas passaram por aqui, mas quantas proposituras passaram por aqui, mas eram muitas, muitas. A Comissão de Sistematização trabalhava de sábado, domingo aqui no plenário, era um negócio de maluco, porque eram muitos interesses, alguns conflitantes, você tinha que resolver. Então, a promulgação é a síntese desse trabalho que foi feito com a contribuição, inclusive, de setores da sociedade. Essa é a grande vantagem e a grande diferença do período constituinte para o período normal do parlamento. Porque as galerias da casa ficavam lotadas. E todo mundo se movimenta para tentar escrever os seus interesses. Aqui veio o cara do SIMP, que é do Sindicato das Micro e Pequenas Empresas, ficava aqui no cafezinho o tempo todo, e outros interesses. Aqui vinham os promotores públicos, aqui vinham os delegados de polícia que queriam sodomia, aqui vinham os oficiais da Polícia Militar que queria que aposentasse mais rápido, que os que completassem o tempo se reformassem, para eles poderem ascender. Então, aqui vieram os que foram punidos pelo ato institucional número 5, que eram policiais, principalmente policiais, né? Acho que teve uns 5 mil aí que se restabeleceu o direito,
Teve gente que saiu de soldado e virou capitão, porque foi punido pelo AI-5. Então, a Constituinte é um momento de efervescência muito grande, com muitos interesses a serem defendidos, muitos interesses, inclusive, corporativos, né? E alguns contraditórios. Então, é um momento de efervescência. É uma situação... Depois de uma Constituinte, o parlamento vira um marasmo. Assim. Eu vivi esse período. Vi o ano da Constituinte, depois vi o outro ano, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Porque voltou a tratar dos assuntos gerais do âmbito do parlamento. Não só tratar das coisas do funcionalismo, das coisas mais... que é do cotidiano do parlamento. Naquela época, ainda não tinha essa questão, ainda não tinha entrado nessa questão do aprofundamento que veio depois agora, que demorou inclusive para vir, que é da Comissão da Verdade, ainda não estava nesse período ainda, né? Então, logo depois da Constituinte, assim, de certa forma, aquele negócio do dever cumprido, com um certo marasmo, né? Por exemplo, eu confesso a você que disputei mais aquela eleição, e acho que mais uma depois, mas já sem nenhuma, já com muito menos empolgação. A outra tinha muito mais... a ver com aquilo que você pensa, que você aspira, que você pode fazer. Porque esse é um dos grandes problemas. O parlamento é um negócio proporcional. Então, a pessoa, por que você não fez? É porque isso aqui é limitado. Aqui o cara sozinho não faz, aqui ele tem que convencer os outros. Você está aqui na TV Alesp acompanhando o programa Memórias do Poder Legislativo. Hoje a nossa conversa com o deputado Francisco Carlos de Souza, do PT. Mais um intervalo, voltamos já.